Olá, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Deixa eu só colocar aqui o meu tema. Abuso. Eita, não pode colocar assim, né? Colocar assim, bonitinho. Só mais um instantinho, por favor. Porque senão a gente vai ser caçado, né? Com essa palavra feia aí. Né? Abuso. Vamos falar de abuso hoje? Abuso, tá? Tipologia de abuso. Vamos falar sobre isso? Tudo bem? Como é que você está? Eu sou Maria Viana, eu moro na cidade de Santos. Joaninha, seja bem-vinda, minha flor, minha Joaninha linda. Deixa eu colocar esse abuso aí direito, né, Joana? Porque senão depois eu vou ser caçada, né? Como se eu estivesse aí fazendo apologia. Deus me livre. Então, abuso. E hoje eu quero falar de tipologia, tá? Boa tarde, seja bem-vinda, tá? Seja muito bem-vinda, minha flor. Faz aí já vamos fazer aí esse nosso movimento, né? Pra gente ter aqui uma tarde mais rápida, tá? Porque agora o negócio se encaminha pra gente andar rápido, né? Tipologia, é isso mesmo que eu quero? Vamos falar da tipologia dos abusos? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Maria Viana, eu moro na cidade de Santos, sou casada, tenho 2 filhas. Ficou bom, né, Joana? Tenho 2 filhas, tá? Gosto de passar aqui um pedacinho da minha tarde trazendo conhecimento aqui pra gente. E há mais de 2 anos, não, há quase 2 anos, né, que eu venho aqui fazendo lives diariamente, né, com conteúdos onde a gente pode estar crescendo, onde a gente está indo buscar aí o desenvolvimento pessoal. Agora eu tomei uma nova posição, né? Deixa eu só fazer aqui a partilha com você que eu já continuo. Então, ultimamente, né, a gente tem feito aí todos os tipos de assunto para que a gente possa crescer, se desenvolver e buscar conhecimento, conhecer sobre as coisas e buscar autoconhecimento, né? Conhecer sobre a gente mesmo e principalmente sobre aquele que pensa que nós pensamos que somos ele ou somos ela, né? Então, a gente tem buscado aqui, tem dado umas boas mescladas com assuntos maravilhosos para estar cuidando aí da nossa tríade, né? O nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente. Mas agora a gente vai dar uma focada, assim como eu chamei vocês há praticamente uns 2 meses, né? Eu chamei vocês para a gente estar dando uns mergulhos aí mais profundo na nossa parte aí física, mas como a gente aqui no mundo da matéria, com o nosso corpo, como é que a gente poderia estar crescendo mais, como é que a gente poderia estar se desenvolvendo mais. Agora a gente vai dar outros mergulhos, tá? A gente vai buscar aqui cada vez mais estar dentro, né, da filosofia, mas também dentro aqui do mundo do universo, do mundo da energia, tá? Onde a gente pode estar cada vez mais descobrindo esses assuntos. Márcia, seja bem-vinda, viu? Márcia Celestino, seja bem-vinda. Irislene Paiva também, seja muito bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos. Eu estava aqui fazendo a partilha. Vocês possam estar aí fazendo o mesmo. Quem não gosta de estar fazendo a partilha, pode ficar aí colocando o dedinho aí nessas emoções aí que o próprio Instagram entrega, tá? Eu vou procurar ser rápida, ser breve, porque cada vez mais a gente vai estar se ajustando desse jeito, tá? Então eu trago aqui há quase 2 anos, né? Agora em novembro, fariam 2 anos em que eu venho fazendo lives diárias, tá? Para a nossa evolução mesmo, evolução como ser humano, evolução da espécie humana, trazendo conhecimentos onde a gente precisava estar realmente crescendo, sabendo quem de fato nós somos e quem nós pensamos ser, e cada vez mais a gente foi aí, ó, né, saindo do mundo da identificação com as coisas do mundo para estar se envolvendo um pouco mais com as coisas do sobrenatural, com as coisas onde nós não somos apenas corpo, nós também somos espírito, nós também somos alma, nós temos os nossos pensamentos, temos os nossos sentimentos. Onde é que isso tudo se cria? Como é que tudo isso acontece, tá? Nessa última semana de setembro eu fui envolvida aí por uma força muito maior. Quem tem acompanhado tem visto, né? Arenice, seja muito bem-vinda. Então, essa última semana que eu tinha que estar fazendo a hashtag dos meninos, né? Os donos eu fui ali envolvida por um chamado muito maior. E eu não me preocupo muito, porque as coisas vão acontecendo na minha vida e eu vou me deixando levar, vou me deixando envolver. Eu vou vendo até onde aquilo vai dar e no que dá, o que é que eu tenho ali para estar me desenvolvendo, tá? Então, essa chama que todos nós temos, porque todos nós, ainda que a gente deixe ela arder, ainda que a gente deixe ela queimar ou não, a chama, essa coisa que arde dentro para o nosso chamado, para a vida, essa chama ardeu muito essa última semana. E aí
eu tive a chance, a oportunidade de acessar. Foi aberto o acesso para mim, para que eu encontrasse aquilo que eu tanto buscava, que também me procurava. Eu sempre estive procurando o que eu ia fazer que realmente caísse direitinho ali para mim. E durante esses 2 anos, tudo o que eu fiz, tudo o que eu me desenvolvi, creio eu que foi simplesmente para poder chegar nesse ponto, tá? Então eu fui trazer do mundo da não forma, mas que já existia, para a forma física, para aquilo que eu precisava. Eu fui buscar instrumentos e o instrumento, a ferramenta que realmente me representasse para o trabalho que eu gosto de fazer, que é estar desenvolvendo vocês, tá? Eu encontrei essa semana passada, né? Passei a semana estudando e encontrei a minha ferramenta, a ferramenta do desabuse-se. É uma energia canalizada, codificada, onde a gente transmuta, transforma a energia do abuso. Então, todos nós sofremos abusos, desde a hora que a gente é gerado ou até antes mesmo de ser gerado. Ali no livro Mais Esperto que o Diabo, onde a gente falava da alienação da mente, a gente vê nas confissões que o diabo faz o quanto que ele já traz pessoas enfraquecidas pelo DNA ali dos nossos ancestrais. Então já é do interesse dele que a nossa mente chegue aqui enfraquecida. E ainda quando nós estamos ali no útero da nossa mãe, também acontecem muitas coisas para que a gente já chegue aqui também com a nossa parte, o que seria o nosso plano, aquilo que Deus disse que a gente seria, aquilo que Deus quer que a gente faça, a gente já chega aqui meio amarelado, tá? Então essa frequência do desabuse-se me encontrou. Eu estava procurando, mas ela me encontrou. E foi paixão ali à primeira vista, né? Ela chegou trazendo principalmente o corte em mim. Eu não poderia falar de alguma coisa que eu não representasse. Então eu estava esperando o que seria essa coisa, porque eu cansei de falar para vocês que eu não preciso ser chagada, eu não preciso passar pelas doenças que vocês têm, eu não preciso passar pelos abusos que vocês passaram, eu não preciso passar por nada daquilo que as pessoas têm como dor e sofrimento, para eu saber que você sofreu, para eu saber que está doendo em você. Seja bem-vinda, tá, meu amor? Seja bem-vinda, Maria Rebeca. Tá? Então eu não preciso passar por nada disso para eu saber e dar crédito àquilo que você tem passado, mas uma hora ou outra eu ia encontrar a minha parte. Além de tudo que eu fiz, eu encontrei essa semana aquilo que realmente me representa, aquilo que eu tenho vontade de encontrar com as pessoas, sabendo o que eu posso fazer, porque foi em mim o primeiro corte. Então eu sempre disse a vocês que eu ia passar 1 ano fazendo live direto, porque eu escolhi essa maneira para estar doando para o mundo. Depois de 1 ano eu escolhi passar 2 e na minha cabeça já estavam 5 anos servindo. As pessoas me perguntavam, mas o que é que você faz e por que você faz? Por que todo mundo tem um Pix para cobrar? Você nunca cobra nada, você nunca pede nada, você é abusada, você diz que fica aí se quiser. Porque para mim, era para o meu desenvolvimento. Mas enquanto acontecia o meu desenvolvimento, eu não poderia deixar de estar compartilhando com vocês. Estava fazendo bem para mim, pega quem quer. Mas eu sempre trouxe, eu nunca quis pegar de um lugar e engolir aquilo. Eu sempre partilhei, eu sempre debulhei, eu sempre degustei e eu sempre trouxe de uma maneira mais clara, de uma maneira que desse. Se deu, cara, para mim entender, tinha que dar para você também, tá? Então, o primeiro corte que aconteceu nessa energia do desabuse-se foi exatamente me desabusar. Então aquilo para mim veio como uma luva. Não adiantava as pessoas dizer que por que eu fazia aquilo 5 dias por semana. Eu não entendia isso como um abuso, mas eu estava me abusando. Eu não me permitia não falhar. Tá? Então era um abuso para mim, era um abuso para vocês. Por quê? Eu fui enumerar, pedi para enumerar as minhas lives. No Instagram eu tenho 443 lives, 444 com essa. Se todo dia eu faço live, todo dia vocês me acompanham, vocês não têm condições de voltarem atrás para pegarem esse tempo que fica comigo e estudarem alguma coisa que vale a pena, que vai falar com você, que você não prestou atenção naquele momento, que naquele dia você estava, até mesmo o inimigo estava impedindo de você me escutar. Então você sabe que o material é bom, você pode voltar lá e você pode escolher um tema, estudá-lo de novo, vê-lo de novo, o material está lá. Eu nunca disse, nunca passou pelo meu coração tirar o material de lá. Eu sempre disse a vocês, venha se quiser. Se não quiser, tá salvo, passe depois. Porque era esse o chamado que eu tinha, era isso que ardia no meu peito, tá? Então, desde segunda-feira, eu avisei que eu só vou fazer lives agora, quarta e sexta-feira. Então esse foi o primeiro corte que veio ali com o desabusar, com a energia do desabusar e atualizar a vida. Então eu encontrei essa energia me encontrou, eu me codifiquei com ela, eu encontrei a minha frequência nela, eu peguei a minha parte nela e eu estou apta, capacitada a estar ajudando. Se o meu intuito, se o meu chamado é ajudar você, então nós chegamos num momento em que só falar não vai adiantar. Graças a Deus nós chegamos num momento em que a Covid,
está praticamente sanada. Mesmo que venham outras coisas, nós somos uma nova geração. Nós somos uma geração de vencedores. Só que nós encontramos pessoas sem saber ainda para onde vão, o que vão fazer, e pessoas assustadas, pessoas buscando, pessoas desesperadas, querendo ajuda. Então a gente vai continuar ajudando, trazendo a informação, mas trazendo essas pessoas também para se porem de pé, para praticarem, para andarem, para caminharem, para deixarem todas as energias daquilo que amedronta, daquilo que dá ansiedade, daquilo que causa falta de esperança, todo esse abuso que acontece no campo emocional, no campo mental, no campo físico e até mesmo no campo espiritual, a gente poder transmutar, transformar de uma forma que não sofra, de uma forma que seja amorosa, de uma forma que seja leve, mas que você se sinta mais do que nunca especial, porque foi deixada aqui para a gente continuar edificando, cuidando desse planeta. Então, se eu e se você fomos deixados, a gente tem uma função, a gente tem uma missão, a gente só precisa se limpar. Nós saímos de uma geração, entramos em outra. Quem nasceu nela, meu amor, quem estava ali pequenininho não sentiu nada, não viu nada, mas nós sabemos as transformações que nós sentimos. E aí, como é que a minha mente, como é que a minha alma, como é que os meus sentimentos, como é que o meu corpo está reagindo com tudo isso? Então, tudo isso, tudo na vida é energia. E essas energias, elas vão ficando pesadas, tá? Então, nós já falamos muito aqui, durante quase 2 anos, nós falamos muito sobre a saúde emocional, a saúde física e como, para a gente ser bem-sucedido, né? Foi top, né, neguinha? Então, para a gente ser bem-sucedido, a gente também pegou ali uns 3 meses, uns 90 dias para cá, como a gente pode ser bem-sucedido para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça no mundo material. De uma forma lícita, de uma forma de moral, de uma forma de caráter, mas de uma forma que a gente possa crescer, de uma forma que a gente não seja vergonha para os nossos contarem, de uma forma que a gente deixe aí um legado maravilhoso, um legado extraordinário. Então, desde as leis do sucesso, eu nem digo para trás que já tinha muita coisa mesclada, mas desde os hábitos eficazes para o sucesso, nem contei quantas lives não, acho que umas 20 lives sobre isso ou mais. Depois as 16 leis do sucesso. E o mais esperto que o diabo foi o gatilho para a gente liberar a nossa mentalidade. E liberando a nossa mentalidade, a gente desperte, tira o véu, rasgue essa fumaça onde a gente estava escondido, amedrontado. E descubra que existem vários tipos de abuso. Eu encontrei nesse momento a maneira de eu poder estar ajudando você. Mas de uma maneira, ateliê e lucro, seja bem-vinda, tá? De uma maneira em que eu não posso nem sequer estar abusando da sua vontade para estar lhe trazendo à sua memória todos os tipos de abuso que você já sofreu ou que você identifica, porque eu continuaria lhe abusando. Eu vou trazer durante as lives, seja bem-vinda, viu, meu amor? Eu vou trazer durante as lives esclarecimento, luz, conhecimento, consciência. A gente só muda aquilo que a gente traz à luz. A coisa está no escondido, a coisa está no obscuro, a gente não tem condições de mudar. Só que quando a gente olha para aquilo, aquilo olha para a gente sabe do que se trata. Então você conhece o inimigo para poder você cuidar. Só que você não precisa mais guerrear, você não precisa mais estar naquela geração terrível, onde a gente foi ensinado a ser a mulher maravilha, a mulher poderosa, a mulher não sei o quê, e você sempre se lascando, carregando emoções que só você sabe, só a hidratação do seu travesseiro sabe, só o sono da madrugada que vai embora sabe o quanto que você ficou, o quanto que você sofreu, e Deus não trouxe você aqui para isso. A gente se rendeu, a gente se perdeu, a gente se deixou envelopar. Nós estamos aqui, ó, envelopadas, rotuladas, sem poder sair daqui. Então nós falamos muito sobre todo tipo de coisa, mas como a gente se desenvolver. Nós vamos estar cada vez mais 2 vezes por semana, para não cansar muito o seu subconsciente, nós vamos estar falando sobre e nos desenvolvendo sobre o nosso cérebro, sobre a neurociência, sobre as leis universais, sobre as coisas do universo, sobre coisas do mundo natural e principalmente do mundo sobrenatural, daquilo que os nossos 5 sentidos não vê, não sente, não pega. Tá? Então, nós vamos estar aqui principalmente fazendo uso das faculdades mentais. Seja bem-vinda, viu, Cris? Cris Gomes, seja muito bem-vinda. Então, nós vamos estar passando a 2 vezes por semana, tá? Se desenvolvendo principalmente aqui no nosso mundo sobrenatural, tá? Vamos trabalhar muito com o que a neurociência fala e com as leis universais falam, aquilo que não muda, os princípios que não mudam nunca, tá? E aí a gente vai ver como o nosso cérebro, ele é programado
como a nossa mente é programada, os nossos neurotransmissores são programados e como a nossa alma, a nossa mente reage a tudo isso. Lembrando que foi muito bom e é muito bom a gente saber que nós não somos anjos, nós não somos só o sobrenatural. Nós vivemos aqui no mundo da matéria e enquanto a gente viver aqui como ser humano, como um ser natural, a gente tem um corpo. Nós não somos o corpo, mas nós precisamos fazer tudo para que esse corpo desenvolva a missão que a gente tem para desenvolver aqui no mundo, tá? Eu vou estar me policiando a cada vez mais. Olha, eu agora vou olhar, que eu fico na ladainha, nós já estamos com 15 minutos, então eu vou estar me policiando sempre, cada vez mais, para a gente ser assertivo e cada vez mais, tem um cabelinho aqui me enchendo o saco, tá? Cada vez mais a gente ser assertivo e essas lives durarem bem menos tempo, para a gente entregar o assunto, você passar a meditar sobre aquele assunto, pensar sobre aquele assunto e tomar as decisões que você tem que tomar sobre ele, tá? Nós precisamos cuidar, principalmente para aquelas pessoas que estão buscando algo, para aquelas pessoas que estão procurando a liberdade, procurando ser livre, procurando tirar aí essas camadas, né, essas densidades, essas amarras, essas coisas do passado, essas coisas que nos prendem e a gente não sabe nem por que é que a gente não avança. A gente não consegue dar conta, nem consegue explicar por que é que a gente faz, por que é que a gente diz, por que é que eu dei tantas coisas sobre os hábitos eficazes. Maria, eu coloquei tudo no caderno, eu fiz, mas eu não consigo avançar. Chega um momento que aquilo dá para trás. Eu conheci as 16 leis do sucesso. Primeiro que as coisas não acontecem num passe de mágica. E a gente viu que passe de mágica é gatilho que a gente compra para quem quer comprar atalho. Todo mundo que quer comprar atalho termina pegando o caminho largo. Entrai pelas portas estreitas. Então a porta estreita que você tem que fazer é primeiro saber quem você é, o seu desenvolvimento, tá? Então a gente vai estar aqui trabalhando com as pessoas que querem deixar fluir, deixarem a sua vida fluir, se desamarrarem disso e estarem ali aplicando os hábitos eficazes e as leis universais para estarem mudando, tá? Quando nós vamos começar agora, quando nós começarmos, né, que a gente já deu início às segunda-feira, eu dei uma live ali de introdução, quem quiser ver, ela tá lá, era para não fazer muito rápido, ficou em 40 minutos, mas a gente já começou aqui a falar sobre essa nova minha fase, essa fase onde eu vou estar aqui disposta a estar ajudando vocês, tanto com conhecimento, como aqueles que queiram realmente serem tratados, me procurarem na agenda, marcado, Maria, vamos saber sobre isso e vamos marcar sessões sobre isso, porque realmente eu estou querendo. Então nós vamos primeiro entender por que é que eu precisaria disso. Você precisaria disso porque você precisa conhecer o que é o abuso. O que é o abuso? Qual é a energia desse abuso? Tudo na vida é energia. E a energia do abuso, ela fica ali em cima de você. São camadas de energia que vai lhe prendendo. Então, todo e qualquer tipo de abuso que você sofreu, seja bem-vindo, garoto prodígio. Então, todo e qualquer tipo de abuso que você já possa ter sofrido na vida, consciente ou inconscientemente, ou até mesmo se autoabusado, essas energias vão ficando. Então, isso tem uma frequência. A energia que eu estou trabalhando é a energia codificada do desabuso. Então é você desabusar, você atualizar a sua frequência para que você possa ter a força de andar, a força de você nunca mais ficar presa por essas forças maléficas, né? Porque são forças negativas que vão fazer com que você não produza mais nada na sua vida. É aí onde entra também as forças restritivas, né? As forças do mal, tá? O abuso em si, e eu não posso trazer muita coisa sobre abuso para não deixar a sua alma, não deixar a sua mente perturbada, entristecida. Isso seria mais um abuso da minha parte. Eu chegar aqui, disparar um monte de gatilhos sobre você para deixar você perturbado. Isso não se faz, isso não se faz. Então, se você se sentir tocado, você vai me procurar para querer saber mais. No 1 a 1. Vai chegar o momento, porque eu já vou fazer o curso, onde eu posso estar trabalhando com mais pessoas. E no final de uma live eu poder estar liberando uma energia positiva para que você não fique perturbado com aquilo. Então, nesse momento, eu vou poder dar mais pancadinhas mais pesadas. Porque no final, quem ficar até o final vai ser limpo. Se eu fizer isso agora, eu não estou sendo honesta com você. Tá? Então, o que a gente vai saber? O que é o abuso? Ô, Adri, seja bem-vinda, que saudade, meu amor. Então, a gente vai estar sabendo quais são os abusos que a gente sofre e o que é um abuso em si, tá? Eu não posso chegar aqui oferecendo alguma coisa para vocês que vocês não sabem nem o que é que vocês têm, por que é que vocês passam por aquilo. Então, o abuso, o que é o abuso em si?
Você tá bem, meu amor? Sua família tá bem? Emily, seja bem-vinda, amada. Olha, as lives agora vão ser bem mais rápidas e nós já estamos aqui com 20 minutos, tá? Então, quem puder ver o comecinho, vai começar a entender, para você não pegar o cordão, como é que a gente chama? O novelo de lã, você não saber onde é que está a ponta, tá? Você tá com saudade, tá tudo bem, né? Graças a Deus, viu? Marlene Viana, minha flor, seja bem-vinda. Que eu disse agora, tem 20 minutos de live, quem quiser entender o que aconteceu, veja a live depois do começo, tá? Então, abuso, você precisa saber o que é um abuso. O que é um abuso? Para poder depois eu saber se eu abusei, porque todos nós também cometemos abuso, porque não é porque a gente às vezes quer, é porque nós estamos ensinados a ser assim, então a gente vai cometendo, a gente vai passando esse mesmo padrão de abuso para frente, e a gente vai formando filhos abusados que vão abusar dos seus e coisa e tal, tá? Então o que é um abuso? O abuso é a ação, é o efeito de abusar, é quando fazemos algo incorreto, algo excessivo e prejudicial, com atribuições que a gente tem e poderes. Nós fazemos dessas atribuições, desses nomes, desses cargos, desses poderes que a gente tem de ser pai, de ser religioso, de ser chefe, a gente abusa dos outros com esses poderes e aí a gente faz isso de uma forma injusta, de uma forma imprópria. A gente faz o uso indevido daquilo que a gente tem, daquilo que foi confiado como um talento para você, um talento de pai, um talento de mãe, um talento de avô, de avó, de tio, de irmão mais velho, de professor, de padre, de pastor, tá? Internet ruim, aqui também tá chovendo, viu, Ari? Mas eu vou deixar salva. Então a gente pega e a gente faz uso desses poderes que a gente tem, dessas atribuições que a gente faz uso indevido, de forma ali excessiva. Então a gente começa a abusar de algo, que pode ser do cargo, ou a gente começa a abusar de alguém, começa a abusar das pessoas. Isso é um abuso. A pessoa que impõe a vontade dela, o poder dela sobre a outra, diminuindo a pessoa e aproveitando dessa situação para os seus interesses próprios, vai controlando as situações, vai controlando as pessoas, vão deixando as outras pessoas impotentes, ficando pessoas paralisadas, aterrorizadas, pessoas que não estão vendo às vezes nem que o abuso está acontecendo, porque a pessoa tem um jeitinho de abusar. Tem um jeitinho, ou um jeitinho de ameaçar, ou um jeitinho de botar a culpa nos outros, mas a pessoa vai ali cometendo o abuso de forma sutil, ou descaradamente mesmo, ameaçando. Tá? Então, isso são os abusos. A energia que se cria nessas amarras, que podem ter acontecido ainda lá no ventre da nossa mãe, vai impactando a vida. E por elas serem invisíveis, a gente não consegue ver, nem sempre a gente consegue também detectar. E aí, como é que a gente vai fazer corte de uma coisa que a gente não sabe que está preso? Só que dentro dessa realidade, e a gente se debatendo, quanto mais a gente tenta, mais a gente põe a atenção, o foco naquilo que a gente não quer e cria muito mais daquilo mesmo. Tanto cria e tanto busca pessoas abusadoras para estarem abusando da gente. É aquele tal do dedo podre que a gente tem. Dedo podre para amizade, dedo podre para o amigo. Você começa a acreditar que aquilo é normal na sua vida. É um abuso que você está fazendo contra aquele que Deus colocou dentro de você, que a gente não deixa aparecer, que a gente vai colocando camadas ou vai deixando os outros irem aprisionando a essência da gente. Tá? Eu quero que você tenha um cabelinho aqui, gente, tá mexendo o saco. Eu quero que vocês me digam se está fazendo sentido, se vocês estão querendo, estão conseguindo acompanhar, porque eu não quero, nem quero amedrontar, nem quero deixar você irritado com a pessoa que lhe causou abuso nesse momento ou que continua abusando, para você não ficar mal, porque isso é energia ruim e você está puxando mais ainda, tá? Eu vou estar aqui apontando. Tá? Eu vou estar, boa tarde, viu, amado? Eu vou estar aqui apontando alguns tipos de abusos com o intuito, só com o intuito da gente identificar e procurar ajuda específica para a gente estar se libertando e deixando a nossa vida fluir, o rio da nossa vida fluir, as coisas da nossa vida acontecer e não deixar essas coisas amarradas a essas energias, essas forças magnéticas, essas forças energéticas que vão ali aprisionando a gente nem percebe, tá? Tá fazendo sentido, vocês estão conseguindo entender, né?
O primeiro abuso que eu quero trazer aqui, e eu não quero trazer hoje, principalmente, eu não quero trazer assim abusos muito tétricos, tá? Para que a gente não fique ali perturbado. Eu quero trazer aquele abuso que quase todos nós sentimos, quase todos nós passamos, que é o abuso de confiança. Quem da gente não confia num amigo e você conta alguma coisa e de repente esse amigo conta para os outros, faz você passar uma vergonha? Quantos da gente não ficou ridicularizado, ainda quando criança, numa sala de aula, porque contou alguma coisa para um amigo, contou alguma coisa para alguém? Às vezes nós, mocinhas, né, quando menstruamos pela primeira vez, hoje já é uma coisa tão normal, todo mundo sabe, mas a gente era meio assim, meio que escondido, contava para um, que contava para outro, que contava para os outros, daqui a pouco a gente se sentia envergonhada. Se sentia envergonhada porque estava nascendo os seios muito cedo, ou porque nunca tinha nascido, todo mundo tinha nascido, a gente ainda não estava com os nossos. Quantos abusos a gente não fez conosco e não carrega essa camada aí? Então, esse abuso de confiança é uma infidelidade que alguém realiza contra uma pessoa que por descuido, né, por inexperiência ou por carinho com aquela outra, tenha dado crédito à pessoa que abusou dela. Deu confiança. Pode ter sofrido, de repente você sumiu alguma coisa da sua casa e quando você menos espera está na casa daquela pessoa, ou uma roupa, uma peça de roupa, uma peça, um objeto, um caderno, uma borracha, alguma coisa, e você fica sem graça, é você quem fica sem graça de dizer, você pegou isso era meu. Então a gente fica ali, ou até mesmo objetos de valores, né? Só que isso é um crime, tá? O abuso de confiança, quando é o uso indevido, é você se apropriar do objeto indevido. Isso é previsto em pena de lei, tá? É previsto na lei que você toma pena sobre isso. Mas o que se passa? Aí você pode, de repente é um roubo mesmo, né? É o furto. Então você pode penalizar aquela pessoa, ela pode pagar a multa, ela pode ir para a cadeia. Só que o que aconteceu no seu emocional? O que aconteceu com a confiança que você tinha com aquela pessoa? Os sentimentos que você passou a ter? A descarga química que gerou no seu corpo, no seu cérebro? Quem é que vai reparar isso? A lei vai processar por causa disso? Então a gente passa a se colocar ali como uma pessoa que não era para ser assim. Você passa a se colocar no mundo como uma pessoa desconfiada. Você passa a desconfiar de todos. Você não quer ter mais amizade. Você acha que quem se aproximar de você vai estar tirando alguma coisa. Então o jeito de ser que você teria que ser, você se diferencia no mundo. Você não é mais daquele jeito. Ou porque aconteceu muito cedo, ou porque aconteceu muito tarde. Quando acontece muito cedo, que a gente ainda é criança, a gente fica imaginando quanto tempo de vida a gente vai ter para aquilo continuar acontecendo. E quando acontece muito tarde, a gente fica se punindo. Como é que uma pessoa de 20 anos, de 25, de 30, de 50, ainda é tonto desse jeito que deixa acontecer uma coisa dessa? Então a gente passa ali sempre a estar gerando camadas energéticas muito poderosas que vão cada vez mais aprisionando a gente. O abuso, outro tipo de abuso é o abuso de direito, tá? É o exercício do direito de alguém. Ele é realizado de forma contrária. Ao invés da pessoa que tem o direito de fazer aquilo, ao invés de ele fazer do jeito que tem que ser feito, ele realiza de uma forma contrária. Tirando da finalidade daquele direito, ele começa a acarretar prejuízos alheios. Então ele tem o direito de fazer, ele aproveita aquilo para ele e ele causa prejuízo. Então quando no direito de competência uma empresa ou um grupo de empresas se aproveita da situação, ela tira vantagem, né? Ela causa prejuízo para as outras pessoas e assim, esse abuso que ela causa, ela utiliza esse abuso para quê? De uma forma dominante para se apropriar de algo, né? Para se aproveitar daqueles que têm boa fé nela. Representantes, você vota na pessoa dentro da empresa para ser um representante do direito, você vota no Grêmio Estudantil, você representa, você coloca pessoas lá para lhe representarem. E aí elas tiram vantagem própria, causando prejuízo em você, tá? Como é que a gente se sente quando os nossos representantes, os representantes dos nossos direitos, utilizam essa força? Estou representando aqui 100 pessoas dessa entidade, dessa instituição, 100 pessoas desse grêmio, 200 pessoas, 1000 pessoas. Então, aquela pessoa tem uma força muito grande. E, ao invés de representar de verdade, elas se beneficiam, tá? A nossa mente responde como? Nada nesse mundo presta, as pessoas não prestam, as pessoas são desonestas. Você passa a ser aquilo que o Evangelho diz para você não ser. Não julgue para não ser julgado.
Só que porque você viu um fazendo, você começa a fazer mais do que isso. E um dos abusos, né, que eu vou trazer esse abuso aqui, talvez durante várias vezes eu traga ele outros dias, que é quando a gente fala de abuso, todo mundo só pensa no abuso sexual. Você fala assim, olha, eu nunca quis trabalhar com vítimas de abuso, porque na minha cabeça já vinha logo pessoas vitimadas por causa do sexo, pessoas que foram ali estupradas. Então talvez eu não tivesse controle emocional suficiente para uma pessoa me dizer que foi o abusador e eu não ter o controle de não denunciá-lo. Querer entender o que foi que se passou ali. Então eu nunca quis trabalhar com abuso por falta de conhecimento. Fui envolvida para estar trabalhando não na frequência do abuso, mas para estar tirando de você a dor, tirando de você aquilo que lhe prende, que é a frequência do abuso, transformar, pegar essa energia que lhe prende, essa energia que deixa você estático, pegar toda essa energia para fazer você criar. Você não se livra das suas energias, mas você transforma as negativas em positivas. Então, para a gente falar um pouquinho desse abuso sexual, o abuso sexual é um delito que consiste num atentado contra a liberdade sexual de uma pessoa, que não dá o seu consentimento para a prática daquilo que o outro está fazendo ou quer fazer. Quando a gente fala a palavra abuso sozinha, só a palavra, a gente costuma se referir a um tratamento desonesto que uma pessoa de menor poder, né, foi abusada por outra. Então essa pessoa, porque tinha menos força, menos poder, menos experiência, foi abusada por alguém mais poderoso, por alguém mais forte, por alguém que era mais experiente que ela. Então deu ali, seduziu. Então a gente sempre pensava só nisso, né? Como você fala assim, por quê? Vítima do quê? Ou então foi condenado por quê? Foi condenado por causa de abuso. Abusou de um menor, abusou de um idoso, abusou de alguém. Então, esse tipo de abuso, ele engloba várias categorias de ato de violação sexual, em que não há o consentimento da outra parte no ato, incluindo todos os tipos de violência com teor sexual, que seja forçado, isso eu fui buscar no Google mesmo, tá? Forçado como a tentativa de estupro, carícias indesejadas ou sexo oral forçado, tá? E um dos piores abusos, que é ali velado, que a gente parece que ele não está acontecendo, que é o abuso no âmbito familiar, tá? Famílias abusadoras e a gente que abusa como família, tá? O abuso no âmbito familiar é o que se configura no abuso proveniente dos pais contra seus filhos ou de um cônjuge contra o outro, sendo que aqui são compreendidos todos os tipos. Jô, seja bem-vinda. Todos os tipos de abusos físicos, como as agressões e também os abusos sexuais. Durante essa série eu ainda vou querer trazer um abuso que quase ninguém conta, ninguém fala, que é o abuso marital. Tá? O abuso em que a pessoa, por ser casada, ela se acha no direito de verdade de possuir o corpo da outra do jeito que quiser, quando quiser. Gente, acabou, não existe um ser humano ali por trás, só existe um corpo. Então eu vou trazer também esse abuso marital, tá? Não quis trazer ele hoje. Hoje a gente vai falar esse abuso sexual ou esse abuso no âmbito familiar, vou dar só umas pinceladas, porque eu não quero abrir feridas em vocês para ficarem com elas abertas, sofrendo. O meu intuito a partir de hoje é cada vez mais trazer informação, trazer luz, trazer consciência, porque a gente só muda aquilo que a gente vê, aquilo que a gente consegue se conscientizar. E com consciência você procurar também estar ali se libertando, ou pelo menos não deixar nunca mais alguém lhe abusar, tá? O abuso psicológico, ele também é um abuso muito frequente. Ele pode ser, né, sofrido por crianças em casa, seja por seus pais ou algum outro familiar, bem como qualquer outro membro da família. Nesse caso, o abusador usa do meio de intimidar a vítima com o que é querido por ela. Tenta tirar o que ela gosta, tenta tirar o que ela gosta de fazer, o que ela gosta de comer, ou tenta colocar a vítima contra outras pessoas, falando, olha, vou contar isso para fulano, tal fulano não gosta, Deus não gosta, o seu pastor não gosta, o padre não gosta, vou contar para o seu professor, entre outras coisas que pode ali estar psicologicamente abusando dessas crianças, tá? Essas situações fazem com que essa pessoa abusada perca o equilíbrio emocional que ela precisa para ter uma vida
uma vida feliz, uma vida equilibrada, para que ela possa se sentir capacitada a estar fazendo as escolhas coerentes com aquilo que ela deseja para a vida dela. E assim ela ser uma pessoa nutrida, uma pessoa robusta, uma pessoa feliz, uma pessoa que se levanta e tem um propósito para viver, para determinar, para fazer, tem um processo para estar fazendo todos os dias e aprendendo degrau a degrau, satisfeita. Não é uma pessoa vitimada nem assustada. Ao contrário, né? Ao contrário das doenças físicas, que a gente já vai vendo ali de cara que a pessoa está doente, que provocam sintomas fáceis de ser reconhecidos, os sinais da violência psicológica são mais difíceis de serem interpretados, porque a pessoa às vezes ela finge para não ser desmascarada, para não desmascarar aquele outro que está ameaçando ela. Então ela finge que está tudo bem, mas ela sozinha ela está sofrendo. Tá? Enquanto que a doença física não tem quem esconda. A doença psicológica, então quantas pessoas a gente não vê ali se arranhando, se latanhando, se machucando, para transferir a dor da alma para o corpo. Então quando você menos espera, você vai ver pessoas de idade ou pessoas novas principalmente, você vai ver a pessoa toda machucada, só que ela usa roupa para se esconder. Você vai ver pessoas que arrancam os cabelos de pouco em pouco. Você vai ver pessoas que se cortam, que se beliscam, que se mordem. Então, tudo isso é tétrico, tudo isso e acontece debaixo dos nossos olhos, tá? Então, o estresse das pessoas e a ansiedade de uma vítima de abuso psicológico são tão fortes que fazem com que ela viva no estado permanente, gerado pelo medo de contrariar o abusador. Então, ela tem que estar ali o tempo todo alerta para que o abusador não perceba que ela está fora do padrão que ele quer que ela esteja. A pessoa não tem mais vida própria. É importante que essa pessoa entenda que ela precisa de ajuda, que ela tem que ser resgatada. Ela precisa relatar também esse abuso psicológico que deixa marcas, né? Essa vítima, ela fica com os sentimentos dela reprimidos e mesmo que aconteça algumas coisas boas na vida dela, ela nunca pode reconhecer. Ela não consegue reconhecer nada bom, nem nela e nem para ela. Ela perde o amor próprio. Ela perde o senso de merecimento, tá? É uma pessoa que precisa de ajuda para sair desse quadro e é essencial que ela busque orientação e também que ela denuncie o abusador. Porque se a gente não parar um abusador, são milhares de pessoas que vão ser abusadas por ela, tá? Seja bem-vinda, Lei Queiroz, minha terapeuta linda. Estou quase acabando, porque agora eu quero fazer as coisas rápidas, tá? Mas vai ficar gravado. Então, a pessoa que se deixa, que está numa situação desse abuso psicológico, ela precisa de ajuda urgentemente. Para quê? Para ela parar com esse abusador. Se ela é também a pessoa que se reconhece que está abusando de alguém, do cônjuge, de um pai, de uma pessoa que depende dela, de uma criança, então essa pessoa ela precisa sair também dessa neura, precisa sair dessa situação, porque milhares de pessoas serão abusadas por ela. Se ela estiver abusando de um, ele vai abusar de outros também lá no futuro, porque foi aquilo que ele aprendeu, tá? O abuso, ele sempre vai dizer respeito a quando a gente comete a inflação, a gente inflige, tá, a uma pessoa uma humilhação, um constrangimento, a gente coloca uma situação de pavor nessa pessoa, ou na pessoa ou na coisa, né? E quando uma pessoa faz esse tipo de mal para outra, seja esse mal de forma física ou de uma forma psicológica, esse abuso psicológico vai continuar na mente, na alma dessa pessoa, aprisionando ela para toda vez que ela precisar agir, vai ser, se aconteceu quando ela era mais nova, essa criança dela é quem vai se apresentar nesse momento, com toda aquela dor que ela guardou dentro dela. Então, às vezes, você não vai entender por que é que você está com atitude de criança. Você não vai entender por que é que você está com atitude de criança. É porque a sua criança ainda está presa naquilo que aconteceu, tá? E, às vezes, acontece também esse tipo de abuso psicológico onde um cônjuge, um casal, né? O casal, porque hoje a gente tem todo tipo de relacionamento, então um casal, um começa a diminuir o outro, seja com gesto, com palavra, seja dizendo que ele não tem capacidade, seja dizendo que ele sem ele não será, ou sem ela não será ninguém. Então essa pessoa fica ali presa ao outro. Ou quando um chefe, um líder começa a diminuir o poder, a capacidade do seu subordinado, tá? Sobre, né, essa energia,
E sobre esses abusos, sexta-feira, sexta-feira, dia 30, às 15h08, eu volto novamente com mais uma live para a gente estar falando dos abusos mais frequentes que a gente sofre e que a gente também faz. E os abusos que a gente precisa fazer essa contribuição na vida um do outro para que a gente saia daí, né? A energia que eu passei a trabalhar, a energia que eu codifiquei, a energia que eu tenho a minha porção, a energia que eu posso contribuir na vida de vocês, para a gente estar, né, desmanchando, para a gente estar quebrando essas correntes energéticas que vão se acumulando nas nossas costas, na nossa vida, as coisas que são do mundo não físico, mas que acontecem no nosso corpo físico e também no nosso corpo espiritual, no nosso corpo emocional, no nosso corpo mental, onde ali os nossos neurotransmissores vão ser ativados para estar dando essas descargas químicas e você ter essas reações. Essa energia que eu trabalho, ela liberta a gente dessas amarras, ela está codificada na frequência de mudança, na transformação das energias que nos prende, a energia que está nos prendendo, que é negativa, ela passa a ser transmutada com a frequência da energia positiva. E aí você vai pegar essa força para você criar novas realidades, a realidade que você deseja. E o que é mais importante, você vai fazer isso com leveza, com amor. Você vai fazer isso sem precisar sofrer. Você vai fazer isso sem precisar odiar. Você vai fazer isso sem precisar querer a cabeça daquela pessoa que fez as coisas com você. Você vai entender que tudo na sua vida fez parte de algo que faz parte da sua história. E é com essa energia que você vai criar a história que você quiser criar, tá? Quando nós recebemos essa energia do desabuse-se, soltamos as amarras que nos prendem, que estão em nós, impedindo da força divina a sua centelha, o seu sopro, a sua parte imortal. Toda essa energia que nos prende, essa energia que faz com que a nossa centelha, o nosso sopro de vida, o amor que a gente traz, essa parte que Deus espera que a gente deixe Ele agir através de nós, através do nosso corpo, a gente impede que todas essas camadas a gente possa ser de verdade o sabor, o sal dessa terra e principalmente a luz desse mundo. Mas essa luz que está dentro da gente, que é o nosso diamante, o nosso cristal que está lá dentro, a gente não permite que ele se acenda. Então esse nosso cristal interior, que seria para iluminar a terra, com o nosso amor puro, com a nossa essência pura, com a parte imortal que Deus nos deu, a gente impede que ela saia. Por quê? Porque nós não temos nem a consciência que isso está acontecendo. Só que desde os nossos ancestrais, a gente tem camadas que nos amarram ali. São votos que foram feitos, são frequências que foram codificadas e ficaram ali. Então, quando menos espera, você está fazendo as suas coisas e não sabe nem por que é que isso está dando errado de novo. Estava tudo dando certo, mas aí de um momento para o outro tudo começa indo para trás. Por quê? Por causa da fidelidade que a gente está honrando os nossos ancestrais, os votos que eles fizeram, que não faz mais parte da nossa realidade, mas que a gente também não rompeu com essas amarras. Você dá 5 passos para frente e aí 10 passos para trás. Você põe a mão no seu arado para você arar a sua terra fértil que tem na sua frente e quando menos espera você é obrigado a olhar para trás e ver que não está ficando nada e se amedrontar e deixar tudo de volta de novo. Então a gente passa a tomar conta do barco da nossa vida, do leme da nossa vida. A gente começa a remar de acordo com aquilo que a gente quer fazer. É você quem vai plantar, não vai acontecer nada mágico. Não existe ferramenta que venha viver por você. Deus que é Deus não vai fazer nada por você, porque Ele já lhe deu tudo. Ele já fez tudo. Está tudo no nosso dispor, só que a gente dispõe daquilo que a gente não sabe. Onde é que a gente está amarrado? Ian Augusto, seja muito bem-vindo. Onde é que a gente está amarrado? Por que é que a gente está sendo puxado para trás? Você nunca sabe o que é que está acontecendo. Só que estão acontecendo porque nós não somos apenas o corpo. Nós somos corpo, alma e espírito. E esse mundo está todo entrelaçado. E nós não temos apenas a memória dessa vida. A vida, ela não acaba porque você parte, porque você chega. Ela tem um tombo quando você chega, porque aí ela dá uma parada para você começar. Seja bem-vindo, viu, amado? Então você começa, a vida chega e aí você começa a viver.
E as memórias que você já tinha, você vai aprender de novo. É por isso que a gente fala, tem que evoluir. Por quê? Porque a vida que volta para Deus, ela vem de novo. A sua vida, que é sua, já estava com Deus. E quando você partir dessa para melhor, acaba-se aqui o seu passeio pelo parquinho, só que você volta para Deus, com as memórias que você viveu aqui, com as experiências que você teve aqui. E essas experiências, elas vão afetar com os seus genes a parte física de pelo menos 7 gerações, e as suas memórias emocionais também vão ficar para os seus futuros, para os seus descendentes. Então aquilo ali você aprende e vai sendo replicado pelo pai, porque o avô já ensinou, porque isso, porque aquilo, e a gente vai só acumulando coisas que foram ficando, não faz parte da história, não faz parte do propósito, não faz parte da missão que você tem para realizar aqui, mas a gente fica preso a isso, porque a gente não tem nem condições de saber, tá? Então essa era a mensagem que eu tinha para vocês. De novo, já passou dos 40 minutos, então já passou do tempo que eu quero estar com vocês. Eu quero cada vez mais ser assertiva em chegar a dar o recado, para não abusar mais da paciência e não abusar mais daquilo que a sua consciência pode pegar. O convite vai ser sempre: quer saber mais alguma coisa, quer ser tratado, quer procurar, quer entender, direct, tá? Eu, por enquanto, eu só tenho a capacidade da minha energia tratar a sua energia do 1 para 1. Logo, logo, eu vou estar podendo dar pelo menos uma degustação em cada final de live, para que você se sinta também muito bem recebendo essa energia. Porque a fonte, ela não é minha, eu só estou conectada a ela. Mas a fonte, ela é toda nossa, principalmente para aquele que escolhe se libertar das amarras que não são suas. Ninguém viveu aqui para estar amarrado. Ninguém nasceu para estar amarrado. Deus não cria monstro, não cria demônio para a gente viver amarrado. Amarrado está o inimigo dele. Nós somos pessoas livres, mas que a gente deixa o inimigo aprisionar os nossos pensamentos e a nossa capacidade de crescimento. Então, o abuso é exatamente isso. Eu vou trazer ainda o abuso que a gente comete contra a gente, tá? Os abusos que a gente comete contra a gente mesmo. E os abusos disfarçados de ajuda, que é aquilo que a gente mais faz. Se está abusando dos outros, ou os outros estão abusando de você, disfarçando que estão ajudando, tá? Então, a ajuda em se meter na vida do outro é atrapalhar a missão dele. Tá bom? Amados e amadas, lindos da minha voz. Adriana, estou precisando falar com você, viu? Então, Arenice, Areia, Adriana, Joana, Márcia, sejam todos sempre muito bem-vindos. A live vai ficar salva. Quem me pegou do começo, pega, porque agora cada vez mais eu vou chegar com o conteúdo assim, ó, e pá, e já partir, porque senão a gente vai para bater as horas de novo e eu não quero mais fazer isso, tá bom? Gratidão, até segunda-feira, se Deus quiser. Agenda aberta e o pau tá comendo, porque agora a gente vai pra ação, tá bom? Cheiro!